Olá, vamos falar de história. Continuaremos falando sobre as agitações na América Espanhola e, nesse contexto, conheceremos um pouco sobre a história da emancipação política do Haiti. Ao iniciar o século XIX, as colônias espanholas na América entraram em ebulição devido às insatisfações com a dominação política e econômica da Espanha. O exemplo dos Estados Unidos, que havia declarado sua independência em 1776, e a influência das ideias ilustradas europeias acabaram estimulando ainda mais essas insatisfações. Do ponto de vista dos proprietários de terra, o descontentamento era provocado pelo pacto colonial que impunha o monopólio da metrópole sobre o comércio das colônias e impedia o livre comércio com os outros estados. Além disso, os nascidos na América eram impedidos de ocupar os principais cargos do governo. A população pobre, por seu lado, composta de indígenas, negros e mestiços, também manifestava seu descontentamento com as desigualdades sociais e políticas. O segundo movimento de emancipação política da América, o primeiro, como sabemos, foi a emancipação dos Estados Unidos em 1776. O segundo aconteceu na ilha de São Domingos e não se tratou apenas de uma independência política. Foi, sem dúvida, a principal revolução dos escravos da história contemporânea. Uma verdadeira revolução negra no continente americano. No século XV, a ilha havia sido ocupada por forças da coroa espanhola, pelos tratados de Ryswick e Aranjuez. As monarquias de Espanha e França regulamentaram a presença francesa na região oeste da ilha. Denominada Índias Ocidentais de São Domingos, a colônia francesa representava 2/3 do comércio exterior de sua metrópole e um dos principais mercados para o tráfico negreiro. Em 1789, sua economia era sustentada pela exploração de 500.000 de escravos dedicados à produção em larga escala de açúcar, café, anil e algodão. Orgulho da coroa, a colônia francesa possuía uma composição social explosiva. No topo, uma pequena elite branca proprietária de terras e escravos e composta pelos funcionários e autoridades administrativas. A seguir, brancos pobres que nas fazendas eram feitores, administradores e capatazes. Nas cidades, eram escriturários, artesãos, alfaiates, soldados rasos. Muitos deles não cumpriam função alguma na economia. Eram fugitivos, devedores, criminosos. Na base da sociedade havia uma massa imensa de africanos e seus descendentes escravizados. O orgulho de poucos foi construído com a exploração de milhares. Como no restante da América, a maioria tinha uma vida miserável, sujeita a todo tipo de crueldades e caprichos dos senhores brancos. Em relação aos mestiços e negros, havia um setor expressivo da sociedade composta pelos mestiços livres, em geral eram hostilizados pelos brancos. O crescimento econômico da colônia teria facilitado a ascensão social dessa população, que podia dedicar-se a algum ofício. Sem direitos políticos, podiam comprar propriedades e escravos, administrar seus negócios e até enviar seus filhos para estudarem na metrópole, situação que teria provocado reações da minoria branca. A partir de 1758, diversas proibições foram legisladas na colônia
a fim de retirar dos mestiços os mesmos direitos dos colonos franceses. Foram proibidos de usar armas e roupas europeias, de se reunirem sob pena de multa e utilizar os títulos de senhor ou senhora. Se um branco comesse na casa de um mestiço, este não poderia sentar-se à mesa com ele. Em relação aos negros livres, os mestiços tendiam a produzir preconceitos semelhantes àqueles com os quais eram tratados pela elite branca. Imensa massa de cativos oprimidos, mestiços discriminados, negros livres marginalizados e minoria branca intolerante. Essa composição social fazia de São Domingos um verdadeiro barril de pólvora. E é neste contexto que surge a Revolução. As revoltas e resistências entre os escravos eram cotidianas. Muitos acabavam fugindo para as florestas e montanhas, onde organizavam quilombos. Desses quilombos emergiu a primeira revolta organizada contra os brancos antes da Revolução Francesa, em 1789, conduzida por François Mac-Randall, cujas forças rebeldes aterrorizaram os fazendeiros brancos durante 6 anos. Em 1791, iniciou-se uma rebelião sem precedentes em toda a ilha, motivada pela notícia de que o governo revolucionário francês estenderia a igualdade de direitos a todos os cidadãos livres das colônias. Sem uma liderança definida, a situação na ilha era de caos e desordem. A organização da luta ocorreria apenas 3 anos depois, no ano de 1794, sob liderança de Toussaint Louverture e seus companheiros. Entre 1791 e 1804, os negros, cativos e libertos e mestiços da ilha enfrentaram a elite branca local, os soldados da monarquia francesa, uma invasão espanhola, uma expedição britânica com cerca de 60.000 integrantes e uma expedição francesa enviada por Napoleão Bonaparte. Essa última, derrotada em 1803, permitiu a fundação do Estado do Haiti, nome indígena utilizado para designar toda a ilha antes da chegada dos europeus. A Revolução Negra era bem-sucedida, um exemplo que assustaria as elites escravistas de outras colônias europeias na América. Ainda continuando falando sobre a Revolução, vamos falar sobre canto de guerra e sobre a participação popular na luta. Além dos líderes letrados, influenciados pela Ilustração e pelos ideais da Revolução Francesa, a Revolução Haitiana foi levada a cabo por uma população, em sua maioria analfabeta. 2 elementos culturais colaboraram para a realização da independência haitiana. Estamos falando do Vodou e o Creole. O Vodou, como religião, uniu e reuniu negros africanos de diferentes etnias. No Vodou, os negros escravizados integraram crenças, ritos, músicas, danças de diferentes origens africanas com o catolicismo. Pela religião, mantiveram acesas suas heranças ancestrais. O mesmo aconteceu com o Creole, língua falada pelos escravos a partir da simplificação dos franceses e da influência de línguas africanas e de outros idiomas como o português e o espanhol. O Creole não se limitou a uma forma de comunicação comum, mas funcionava como uma espécie de código entre os negros, muitas vezes inacessível à compreensão do colonizador branco. Gostaram dessa história? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau.